Fantástico está de volta com imagens e histórias da tragédia causada por um tornado que matou 6 pessoas em Rio Bonito do Iguaçu, interior do Paraná. O que dizer da vida desmontada? A reação pode ser grito, pode ser desespero. A dor à flor da pele era da Elaine. A casa construída a longo prazo estava no chão e não deu para aguentar. No mundo natural, você tem também o escurecimento do sol, 19 de maio de 1780. Foi tão marcante, que os jornais noticiaram isso de primeira mão. Alguns até dizem que era quase impossível de ver a 1 metro de distância. E a escuridão era tão densa que você não enxergava nada ao redor. O mundo natural ainda, lua em sangue, 19 de maio de 1780. E tem mais. Você tem a queda das estrelas, 13 de novembro de 1833. Você tem, além disso, outros sinais naturais como fomes, guerras, terremotos. Tudo isso foi profetizado, apontando para o contexto da volta de Cristo. Doenças, pestes que dizimam populações inteiras. Um segundo conjunto de sinais são os sinais morais. Aqui eu queria que você me acompanhasse num texto muito curioso e muito elucidativo em relação a este assunto. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Olha só os 2 elementos importantes que este texto sugere e que apontam para um cenário moral em relação aos sinais da vinda de Cristo. Mateus 24, 12. Acharam na sua Bíblia aí? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quem? De quase todos. Esses dias eu disse que de vez em quando é você, naqueles textos que você se acostumou a lê-los, se você puder, de vez em quando, entre na internet e procura lá Bíblia transliterada ou Bíblia interlinear. Porque a Bíblia interlinear, você tem o hebraico no Antigo Testamento, você tem o português e o hebraico embaixo, ou o hebraico em cima e o português embaixo. Então a Bíblia é interlinear. E muitas vezes o hebraico está transliterado, o que facilita a leitura, enfim. Se você fizer isso com esse texto, uma Bíblia interlinear, grego, português, você verá uma coisa interessante. O verso 12 diz assim, na versão que estou lendo aqui: e por se multiplicar a maldade. Só que na Bíblia interlinear, na Bíblia grega, sabe qual é a palavra aqui para maldade? Anomia. São 2 palavras gregas. Anomia. Nomia de nomos. Sabe o que significa nomos? Norma. Mandamento. Regra. O a é a negação. Então, anomia, que aqui foi traduzido como maldade, anomia é sem lei, sem regra. Então vamos ler com essa tradução mais literal o texto de novo. E por se multiplicar a ausência de lei, olha, dá outro sentido, né? O que o texto está sugerindo? O cenário moral que antecede a volta de Cristo é um cenário sem lei. É um cenário de desobediência. E eu pergunto para vocês, por acaso não é esse cenário que nós vivemos? Não é só maldade não. É uma descarada desobediência a todo tipo de normas. As leis estão aí, mas quem é que obedece às leis? Desde os grandes dão um péssimo exemplo. Quem é que obedece às leis? A autoridade descumprindo leis. Nós descumprimos leis. Anciões descumprem leis.
Jovens descumprem leis, adolescentes descumprem leis. Você mora num condomínio, você por acaso não vê direto gente que, em vez de fazer a rotatória, passa direto? Uma lei tão simples de obedecer, as pessoas não querem obedecer. Então, o cenário moral que antecede a volta de Cristo é um cenário de plena desobediência, é anomia, é mais do que maldade. É a insistência de viver ignorando todo tipo de leis, inclusive as leis espirituais, as leis dos 10 mandamentos. E é esse tipo de postura que é uma desconsideração e uma rebeldia em relação às leis que gera maldade e que gera um clima de instabilidade. E aí o texto continua dizendo: por se multiplicar, a desobediência, a ausência de leis, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui a palavra amor é a tradução da conhecida palavra grega ágape, que significa boa vontade, benevolência, afeição. O que o texto está sugerindo então é que, como cenário moral que antecede a volta de Cristo, as pessoas não terão afeição umas com outras, não terão boa vontade umas com outras, não terão benevolência umas com outras. Por acaso a gente não vê isso? De vez em quando é surpreendido e a situação ficará pior. A falta de amor pode assumir formas criminosas, e de fato assume formas criminosas como estupro, homicídio, roubo e todo tipo de postura que demonstra essa falta total de afeição, de benevolência, de boa vontade e de bondade da nossa parte. Além disso, irmãos queridos, haverá sinais no mundo religioso. Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 24:5 sobre algo muito sério. Mateus 24:5. Começando pelo 4. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, a liberdade com que nós vivemos é uma bênção, mas também permite todo tipo de discurso, todo tipo de ensinamento. Portanto, cada um de nós precisa estar alerta, porque há todo tipo de professores que se levantam dizendo: a Bíblia diz isto, mas na verdade ela quer dizer aquilo, e ostentando um doutorado ou uma especialização. Essas pessoas convencem muita gente, porque muita gente toma decisões com base em um vídeo de 5 minutos. A pessoa nunca estudou o assunto, mas aí aparece um especialista, um PhD, que diz: não, mas isso aqui é isto, a pessoa ele é especialista, se está dizendo, é porque deve ser mesmo. Aí eu fico surpreso como as pessoas tão rapidamente entregam a sua mente, o seu cérebro, ao primeiro visitante. É impressionante. Não se dão ao trabalho de dizer: peraí, será que é verdade mesmo? Deixa eu conferir. Não, ele está falando, é autoridade, está falando. Isso vale não apenas para a teologia, mas vale para a ciência. Ele é fulano de tal, é um cientista, ele está falando sério. Não, irmãos, infelizmente tem gente que não fala sério e que passa a vida ludibriando, enganando os outros. Vale para todo tipo de ramo de conhecimento, mas vale para a religião também. A advertência é: cuidado, muitos virão em meu nome. E a questão da autoridade religiosa é muito pior ainda, sabe por quê? Porque a pessoa diz: a Bíblia ensina, Deus me revelou. E aí você pensa, poxa, se Deus me revelou, então deve ser mesmo. Mas Deus não revelou coisa nenhuma. O que Deus revelou está aqui, é só você conferir o que a pessoa está dizendo com o que diz o texto. É fácil de fazer isso. E nós vamos encerrar rapidamente revisando quais as razões para a vinda de Jesus Cristo. Ele virá para reunir os escolhidos. Vamos rapidamente ler alguns textos. Mateus 24:31.
E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Será espetacular, né? Eu fico imaginando, ok, os anjos vão reunir, e o que em relação àqueles que foram engolidos pelas águas? Você já pensou o cenário? As águas devolvendo os corpos? E aqueles que foram esmagados e comidos pelas feras, lá na Idade Média? Você já pensou, como eles vão surgir de onde? Eu não consigo imaginar. Nenhum filme é capaz de desenhar, de apresentar o espetáculo que será os quatro ventos devolvendo os fiéis de Deus. Ele virá para ressuscitar os mortos. O texto clássico que a gente lê, e vamos lê-lo agora, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será um espetáculo que ninguém é capaz de desenhar, de imaginar. Cristo virá para transformar e receber todos os santos. Nós lemos durante essa semana um texto de Filipenses 3:21, mas eu queria lê-lo novamente. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha o que o texto bíblico diz. Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo. Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. De repente, a pessoa que morreu vitimada por um câncer ou por uma outra doença qualquer, terrível, a pessoa se levantará. Cadê a doença? Desapareceu. A pessoa levantará perfeita. Jesus Cristo virá para destruir os poderes do mal e também para destruir o maligno. Apocalipse 6:10. Olha o que diz Apocalipse 6:10. Olha o clamor. Clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? A resposta está em Apocalipse 20:10. Olha aqui, olha a resposta, 20:10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta. Vai ser destruído. Vai ser destruído. Jesus virá para vindicar a Deus. O caráter de Deus é vilipendiado, é questionado. Depois de toda a história, ficará claríssimo que Ele sempre foi justo. Jesus Cristo virá para restaurar a terra. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21. Olha o que está escrito aqui. Romanos 8, 19 e 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A terra sofre. Nós mal cuidamos da terra. Nós utilizamos mal os recursos da terra. A terra será renovada. E finalmente, talvez o mais importante, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Agora, escutem. E assim estaremos para sempre com o Senhor.